E agora vamos com mais informação. Muitos artistas e trabalhadores ligados às artes, teatro, cultura, manifestações artísticas, produção de espetáculo estão apreensivos em relação aos prazos para reunir a documentação necessária para se ter o benefício relacionado à Lei Aldir Blanc. Um pedido foi formalizado junto ao Supremo Tribunal Federal para ampliação do prazo. Ao vivo eu converso com a presidente da FUNCAP, a Conceição Vieira, que já está aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui na TV dos Sergipanos para falar sobre a Lei Aldir Blanc, nesse momento em que muitos artistas estão um pouquinho apreensivos. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês e trazendo informações, necessárias para a classe artística do nosso estado. A gente quem agradece. Vamos só pontuar em que momento está o processo desses artistas para se ter acesso ao benefício. Então, Sergipe é um dos estados que tem menor recurso, menor quantidade de recurso dessa parte inicial da Lei Aldir Blanc. Então, nós estamos aí entre 200 e 300 mil só ainda em aplicando, mas, na verdade, há uma preocupação desde o dia 1º de janeiro até agora que nós estamos com a execução desses projetos. Então, as pessoas têm um tempo até maio só, porque a gente tem que prestar conta em junho, e há essa agonia por parte dos gestores e dos artistas. Então, duas movimentações. Uma é um decreto que o governo federal, desde janeiro, disse que vai apresentar, simplesmente prorrogando o prazo da prestação de contas. É uma coisa simples, prorrogar de junho para dezembro. E outra é um movimento que também os gestores da cultura no estado inteiro, nós temos reuniões semanais e entendemos que era importante alguns estados entrarem com uma ação no Supremo. E o estado do Ceará entrou e foi dada uma decisão monocrática por parte da ministra Carmen Lúcia, que deu direito ao Ceará de fazer a sua prestação de contas até dezembro. Então, os artistas teriam ainda até o mês de outubro, novembro para se apresentar e a gente tem um mês para prestar contas. Aqui em Sergipe, nós estamos fazendo esse mesmo diálogo. Sugerimos, após essa decisão do Ceará, sugerimos que o Fórum de Gestores fizesse em nome de todos os estados e todo mundo só assinaria, só aderia. Mas tivemos uma conversa com o nosso procurador de Estado, nosso procurador da FUNCAP e nosso procurador-geral do Estado, doutor Vinícius, que ficou certo de hoje darmos a entrada, solicitando também no STF a adesão a essa decisão que já foi tomada com relação ao Ceará e mais recentemente agora com a Bahia. Então, acho que essa semana nós teremos notícias positivas. Hoje, então, o Sergipe entra com a ação pedindo a prorrogação desse prazo até dezembro. Até dezembro. Às vezes a gente acha assim, a justiça está entrando numa área que é de governo, e há um incômodo. Com esse incômodo, o secretário Frias, de Cultura Nacional, fez uma nova portaria dizendo que ainda essa semana daria publicidade a esse decreto de prorrogação. Mas isso foi exatamente porque viu o Supremo fazer essa ação lá. Então há um incômodo nesse campo, mas algo tão simples eles não fizeram ainda. Então, às vezes, a gente critica a ação da Justiça dizendo que está superpondo uma ação junto a outro poder, mas, nesse caso, foi extremamente necessária, extremamente útil e uma coisa que urge que isso seja feito. Às vezes, é em um poder ou em outro, mas é preciso que se tenha intervenções, às vezes, judiciais, nesses casos, para que a gente tome ciência daquilo que é o cumprimento da sua responsabilidade. A democracia deve reinar, já que a maioria dos artistas e dos gestores também estão com essa dificuldade. As dificuldades estariam relacionadas à execução dos projetos e à prestação de contas. Quais são as exigências para essas prestações de contas? Você sabia que elas são até simples com relação à prestação de contas. A questão é o tempo para a execução dos projetos. Nós não temos como, suponha, de janeiro para cá, em plena pandemia, sem a gente poder reunir, agora aqui mesmo em Sergipe, como um dos outros estados, está suspensa a ação presencial. Então, nós temos 1.500 apresentações para fazermos. Como fazermos até maio? Então, até dezembro, deve ser novembro, nessa solicitação nossa, já será uma coisa imensamente trabalhosa, difícil, é muita coisa. Nós estamos registrando as lives que estão fazendo, nós estamos disponibilizando nossos canais no YouTube, na Peripê, variando a forma de apresentação. Estamos bolando agora um São João para ser virtual, mas contudo no mesmo exemplo de 2019, com 6 apresentações diárias,
tudo online. Então, começando 4 da tarde, indo até meia-noite, você vai ligar, acessar o YouTube, ligar no canal da Peripê e terá todas as noites. Vamos fazer quase todas as noites do mês de junho apresentações, para escoar essa produção, para que o povo de Sergipe possa assistir à produção artística da nossa gente, do nosso agente de cultura aqui no estado de Sergipe. Verdade, a produção não pode parar, a cultura não precisa pode parar. se manter viva, os artistas precisam trabalhar, mostrar o seu trabalho, o seu talento, sobreviverem também nesse momento. E ainda tem um detalhe, a adaptação em relação às tecnologias. As tecnologias. Né? Então, isso tem que ter paciência, ajudá-los, né, nesse sentido, porque todo mundo teve que dar um plus aí. E você vê que a gente tem gente simples, né? Assim, do regional mesmo de Sergipe, o forrozeiro, o artesão, que tem que ter adaptação para essa nova moldagem. Mas está dando certo com relação a isso. Sabemos da preocupação com relação aos recursos. Esses recursos vieram, grande parte ainda falta fazer o trabalho e já não tem mais o recurso que já gastou. Gastou porque não tem como sobreviver. Então, a sobrevivência que teve foram esses recursos. E é preciso realmente que a gente tenha compreensão, tenha a paciência necessária para poder contribuir com eles e a gente poder ultrapassar essa fase tão delicada da vida econômica, da saúde, né, de toda a gente. Porque essas ações da cultura também, na hora que o agente cultural, que um artista está se apresentando, ele está também cuidando da saúde do outro. A saúde física está sendo cuidada diuturnamente pela nossa Secretaria de Saúde e pelos órgãos que colaboram com ela, como a Segurança Pública, a Procuradoria, o próprio gabinete do governador. Mas existe a saúde emocional. Ela precisa também ser cuidada, ela precisa ser tratada e acho que essa é uma responsabilidade e o governador nos diz sempre isso. Essa parte é preciso contar com a contribuição e com o apoio da FUNCAP para levar alegria às casas, aos lares. É preciso ver a arte, ver a cultura para superar a dor e o sofrimento desse instante. Então é preciso também nos ligarmos à nossa inteligência emocional participando da cultura no dia a dia. Pronto, a gente fica então na torcida em relação a essa ação que vai ser formalizada hoje pelo Procurador de Sergipe, para que os artistas continuem aí com um prazo adequado para executar os projetos, para continuar trabalhando e também sobrevivendo. Todos nós sentimos falta desses artistas também em cena e a gente se esforça e se mantém aí junto com vocês para acompanhar o trabalho pela internet. Isso seria ontem e não foi por causa de uma ação que teve também que ser entrada repentinamente, uma reivindicação também da nossa Procuradoria junto à Justiça relativa a esse fake news absurdo com relação ao governo de Sergipe. Então, essa história de que não quer que as pessoas tenham seus bens e querem privatizar, tomar os bens das pessoas. Então, por essa ação imediata, não houve o tempo necessário para que a gente recorresse. Ontem a Procuradoria estava a serviço dessa causa mais ampla e mais urgente em nome de Sergipe. Mas hoje estaremos, em nome dos artistas, com certeza, fazendo a nossa reivindicação e solicitando a nossa adesão via Procuradoria para a prorrogação dos prazos. A gente agradece, boa sorte aí para os artistas na execução desses projetos. Obrigada pela presença, um bom dia.